Bem-vindos a mais um episódio do Pod Juve, esse podcast que é a cara do Rio de Janeiro, a cara da juventude carioca. E a gente está recebendo ela que é multitalentos. Ela é atriz, ela é produtora cultural, ela é cantora. Então, venham conhecer comigo a nossa convidada de hoje, esse talento nato, que é a Maria Bomani. Maria, muito bom te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Aqui a gente só recebe quem a gente tem alguma admiração, algum carinho. E você tá nesse hall de pessoas. Fiquei feliz que você aceitou, hein? Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. E aí eu fico muito curiosa, Maria, que você é super novinha, mas você já tem uma trajetória aí de trabalho realmente muito intensa. E eu queria saber para você, quando você era novinha, como que a arte chega na sua vida? Como que começa a te encantar e você fala, olha, eu quero viver disso? Eu não lembro exatamente quando começou, mas desde muito pequena eu sempre fui muito artista, sempre fui muito arteira. Então eu gostava de ficar desenhando coisas assim relacionadas à moda. Eu ficava fazendo caderninho de moda, umas coisas assim. Eu gostava de me vestir, de improvisar, de me apresentar dentro de casa, assim, pros meus parentes. E aí eu comecei a querer me aprofundar. Eu queria ir para teatro, eu queria ir para agências. Eu ficava perturbando a minha família para poder me levar para esses lugares. Então, com 7 anos, eu comecei no teatro. E minha primeira aula de teatro, assim, foi desastrosa, foi muito ruim. Foi na Lona Cultural de Vista Alegre. E eu pensei que eu não levava jeito pra aquilo, porque eu era muito tímida. E por que você achou que foi desastrosa? Porque eu era muito tímida, eu fiquei a aula inteira sem dar uma palavra, assim, sem dizer uma frase. E aí, 2 anos depois, já com 9, eu comecei a fazer teatro na Ilha do Governador, aos domingos. Nem lembro como é que eu consegui isso. Sei que eu levei, assim, falei, olha, me leva. Pedi pros meus pais, falei, olha, me leva, por favor, preciso ir. E lá eu comecei a desenvolver e comecei a gostar mesmo da coisa. Eu tinha um professor que eu tenho muito carinho por ele, mas eu realmente não lembro quem é, eu não lembro o nome dele. Mas ele foi uma pessoa que me incentivou muito, ele me chamava de Daniela Mercury, assim. E eu ficava sendo a primeira da turma. Eu improvisava, eu me jogava em todos os exercícios. Depois ele me colocou na turma dos adolescentes também, pra ficar depois da aula e começar a ensaiar uma peça com esse pessoal. Acabou que essa peça não saiu. Durante minha adolescência, eu continuei fazendo oficina de teatro. Comecei a participar de uma companhia de teatro lá na Cidade Alta mesmo. Fazia oficina de cinema também na minha escola, Lafayette de Andrada, lá na Cidade Alta, escola pública. E aí foi quando eu comecei a ter um contato com um pouquinho de cada coisa. Nesse meio tempo, também descobri que eu cantava, por causa dos meus amigos, sempre diziam que eu era afinada, eu cantava bem. Comecei a me explorar também nesse sentido, mas sempre contribuindo muito com a arte da atuação. E aí depois, já com uns 15 anos, foi quando eu comecei a cantar em bar, que nessa época eu tinha conhecido o De La Cruz, e a gente começou a cantar na noite juntos, cantando em bar na Zona Norte, a gente cantou em bar de rock, depois a gente começou a cantar num bar de garagem mesmo, de família, e depois veio poesia acústica, né, e tudo que aconteceu, mas a arte, ela sempre esteve na minha vida de alguma forma. No início como uma brincadeira, mas depois foi se tornando uma coisa séria e meu ganha-pão. A arte, ela é importante pra gente se entender como gente, né? Tava essa semana num evento sobre cultura, e aí tinha que falar de uma forma até mais sobre política pública, isso, mas eu, assim, cara, a arte ajuda a gente a lembrar que a gente é gente. Num mundo que é tão utilitarista, e a gente se encontra com uma poesia, com uma expressão artística, uma coisa que traduz a alma humana. E eu não sei pra você, mas pra mim, nesse cenário do subúrbio do Rio de Janeiro, das favelas do Rio, pra gente sempre foi muito um refúgio da realidade. Eu comecei a conhecer o que era o mundo por meio das novelas. Estava pensando isso outro dia. Eu não sei se você sente isso também, a arte salvando a gente de alguma forma de uma realidade muito dura e muito cruel. A cultura e a arte, o entretenimento, eles sempre estão presentes na vida do brasileiro de alguma forma, principalmente dentro das periferias, dentro das favelas. A gente cresce assistindo a televisão e antigamente, hoje é um novo ritmo a televisão, né? Por causa das redes sociais, da tecnologia, mas década de 2000, 2010, a gente ficava ali na frente da TV
E aquilo ali era o nosso calendário e era também a nossa agenda, porque a gente sabia o horário do almoço, o que ia passar, é o horário de ir para a escola, o que ia passar no sábado de manhã ou um domingo. Então, quando você chegava em casa, depois, né, da rua, do caos, do transporte público, você poder assistir uma Malhação, ou então uma novela das 9. Então tem todo esse imaginário que vai trazendo para o nosso dia a dia. Então eu realmente tenho arte na minha vida de todas essas formas, e isso é muito vívido também na vida da maioria das pessoas, de alguma forma, num algum momento, seja numa folga, seja num dia ruim ou num dia bom, a gente busca a arte como uma forma de relaxar, de ter uma válvula de escape, de você sentar na frente da TV e ver um filme, ou de você sair de casa para ir no cinema, você querer sair de casa para ir para uma roda de samba. E como isso vai se inserindo na cultura da família também, né? Pessoas que crescem e vão levando a criança desde cedo para estar no forró, nem que seja para curtir a noite e deixa a criança ali dormindo. Ou então vai pra praia, leva uma caixa de som, bota um funk, bota um pagode. Então, isso vai ajudando a gente a sobreviver de alguma forma, né? É muito importante a gente valorizar a arte, principalmente a cultura dentro do nosso país, porque a nossa cultura é muito rica, assim. Sem dúvida, num país tão grande, a gente tem todo tipo de expressão artística aqui dentro. Isso é muito incrível. A gente tem que dar muito valor a isso, Sim. né? E aí, eu te olhando como artista, você tem essa... Você é uma artista multifacetada. Uhum. Você canta, você atua, você produz. O que você entende como ser artista para você? Nesse sentido, assim, de ter uma visão tão ampla, porque às vezes a gente entra e fica focada num nicho, mas acho que essa tua visão, ela é múltipla. Eu queria entender com você aí, que é tão talentosa, o que para você é ser artista? Eu acho que a arte, ela não é uma coisa limitada, porque a arte, ela é sentimento, no final das contas. Então, eu, quando era criança, eu me permitia ser livre dentro da minha arte. Então, eu acabava gostando um pouco de tudo, eu sonhava um pouco de tudo. E assim, eu ia passando por fases. Eu tive uma fase que eu ficava editando vídeo o tempo todo. Então, eu usava muito o Movie Maker. E hoje eu tenho muita facilidade com outras ferramentas, né, de edição de vídeo. É uma área que eu gosto também. E são as pessoas geralmente não sabem sobre mim. Então, boa parte da minha carreira eu cuidei das redes sociais, eu editava todos os vídeos, eu fui criando a minha própria identidade para poder fazer isso. E isso é uma forma de se expressar dentro da arte também. Composição, atuação, moda, tudo isso é um tipo de expressão, e tudo isso é carregado por sentimentos. Então, o mercado, ele funciona de uma maneira onde a gente tem que ganhar dinheiro. A gente está vendendo um produto e a gente vai tentar ganhar dinheiro com aquilo. Então, quando eu comecei a trabalhar como artista, eu comecei a me sentir limitada pela forma, principalmente como o mercado funcionava, de você é uma atriz, então vamos seguir uma carreira de atriz e vamos seguir um padrão de uma carreira de atriz, como uma atriz tem que se portar, quais lugares ela tem que andar, qual o perfil que ela vai fazer. E eu ficava me sentindo presa naquilo. Eu falava, não estou de acordo com isso, porque eu sou uma atriz, mas eu também canto. E eu não quero ser uma atriz que faz musical, eu não quero ser uma atriz que faz personagens cantoras. Eu quero ser uma atriz, mas que também é cantora. E que a hora que eu quiser ir para um show, fazer meu show, ir para um palco, ou simplesmente ir para o estúdio, eu vou estar exercendo minha carreira de cantora. E eu sou uma cantora que também atua. Eu não sou uma cantora que faz participações, sabe? Eu sou uma cantora que também estudou o ofício de atuar e também gosta de se expressar artisticamente dessa maneira. Como também gosto de compor. Então, eu nunca me enxerguei limitada nesse sentido, mas o mercado acaba fazendo a gente se adaptar. Hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, porque a gente tem a oportunidade de explorar outras vertentes. Então você vê influenciadores passeando por outros nichos, você vê artistas tendo que ser influenciadores, e hoje em dia todo mundo acaba tendo que ser um pouquinho de cada coisa nas profissões, porque eu acho que quem faz tudo não faz tudo direito, né? Faz tudo meio capenga. Mas eu acho que se você se possibilita a aprender coisas novas, você sempre tá fresco para poder aprender mais, para poder
absorver mais conhecimento. Então, eu me coloco nesse lugar de estar aberta a aprender coisas novas, a descobrir novos talentos, descobrir novos lugares, novas possibilidades. E isso não necessariamente só presa na arte. Por isso que eu acabo vivendo dessa maneira, de migrar em várias profissões e ser uma artista multifacetada e tal. Mas é porque eu tentei fazer com que não apagassem isso dentro de mim. E eu conseguisse viver da minha maneira, eu conseguisse expor a minha arte da minha maneira. Principalmente porque quando você começa a trabalhar com a arte, né? E você coloca num lugar de captar recursos através de uma coisa que antes era lúdica, era um sonho, era experimental. Fica difícil você não se perder no meio disso em tanta burocracia. Então, eu fico tentando buscar sempre isso. E aí, o buscar, eu acabo... Se eu já estou trabalhando como atriz, como cantora, então vou buscar um hobby. E aí eu vou pra dança, então. Vou aprender a dançar forró. Vou pra dança então, de salão. o seu hobby também acaba sendo na arte. Na arte também. Eu sempre acabo um jeitinho ali, porque é gostoso. É gostoso. É muito bom. Eu achei... Você estava falando aí sobre se sentir tolhida nesse começo. E tem uma frase que eu acho que a gente ouve em todas as profissões e eu acho ela muito cruel. E para mulheres, acho que a gente ainda fica com um pouquinho mais assim de ranço quando ouve, né? Que era aquela a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Ou seja, a gente tem que estar dentro de um modelo do que as pessoas dizem que é o andar e o se portar de uma forma esperada. E eu imagino que não só assim você como artista, mas como mulher, a gente vê um histórico tão grande de luta feminina pra gente poder ser quem a gente é. E aí, não, calma aí, você não se enquadra aqui nesse padrãozinho fechado, você não serve. E isso é tão limitador da expressão humana. Eu acho que o que é lindo do ser humano é a nossa potencialidade de ser múltiplo, de mudar de ideia. Hoje eu amo isso, amanhã eu amo fazer aquilo. E a gente conseguir baixar, né, um pouquinho os nossos muros, tudo aquilo que faz a gente se resguardar. Então, é engraçado que tudo que vira indústria, né, e a arte também porque... Ok, é o mundo capitalista, isso aí é o que está posto. Mas tudo que vira indústria é isso, né? Tolhe um pouquinho a gente daquilo que a gente é. E uma coisa assim que todo mundo ama é o poesia acústica, né? E eu tenho muita curiosidade. Como é que foi aquele momento? Porque também teve um quê de disrupção ali no caminho que vocês seguiram para se expressar e que parecia algo... muito próximo das pessoas. Acho que todo mundo ama muito poesia acústica. Eu queria saber como é que foi essa experiência lá na época. Eu conheci o De La Cruz quando eu tinha 15 anos, ele tinha 17. E aí, enfim, ele era de Vigário, da Cidade Alta. A gente começou a andar junto e a gente começou a cantar em bar. Nisso de cantar em bar, a gente foi vivendo e sustentando isso até onde podia, ele mais, porque realmente era um sonho dele trabalhar com a música. Pra mim, nem tanto. Eu já tava num momento, assim, na minha adolescência, que eu tava pensando em coisas mais palpáveis, né? Eu já tava um pouco desesperançosa do meio artístico, da arte no geral. Então, eu comecei a pensar em ser professora, fazer curso de auxiliar de creche, de jovem aprendiz. Então, pra mim, era assim, quando a gente parou de cantar em bar, eu falei, vou seguir aqui meu caminho. E aí, passou uns meses, ele conversou comigo de uma música que a gente gravou. Quando a minha irmã descobriu que estava grávida, eles já estavam juntos. E aí, ele queria muito que eu cantasse essa música. Eu cheguei a gravar com ele no estúdio e tal. E passou um tempo, ele falou, olha, tem um pessoal de um canal de rap que tá interessado nessa música. Querem gravar um acústico, eu queria muito que você participasse. Aí eu falei, não sei. Aí acabei indo com ele e cheguei lá, né, assim, puxou um violão, a gente começou a cantar o mesmo repertório que a gente cantava no bar, e todo mundo olhou. Aí pede pra cantar um refrão aqui, pede pra fazer uma segunda voz ali. E aí eu não conhecia a Painepa, não conhecia o canal, não conhecia o projeto. Só fui, gravei, fiz minha participação e não sabia quando ia sair. E aí quando saiu, eu tava num dia com as minhas amigas, tava no Largo do Bicão. E aí saiu, passou umas horas, já tava 100 mil visualizações.
E, assim, né, uma coisa nova. E passou os dias, foi passando para 1 milhão, 2 milhões. Você imagina a emoção de você estar vivendo aquilo. Foi muito estranho, assim. Era uma coisa que era muito fora da minha realidade. Ao mesmo tempo, eu ainda estava dentro da Cidade Alta. Eu ainda estava dentro da guerra da Cidade Alta. E sem entender ainda o que fazer com aquilo. Nesse período, depois minha família e eu nos mudamos para Tijuca. E aí foi quando eu comecei a amadurecer a ideia de trabalhar no meio artístico. Aí me chamaram para Poesia 3, gravei Poesia 3. Depois disso eu já estava em gravadora. Eu já estava ensaiando para a gente lançar meu trabalho solo. Então eles me chamaram para mais uma participação que seria Poesia 5. E gravei isso acho que em 2018. Daí foi minha última participação, que eu tinha conversado com eles. Também fiz um spin-off, né, que era o Nós. E aí eu conversei com eles, falei, olha, como era um projeto que a ideia inicial era não ficar repetindo os artistas, eles acabaram repetindo por conta da repercussão, hoje eles acabam colocando umas pessoas ali, sempre as mesmas figurinhas, mas na ideia inicial não era, então eu participei, eu adorei, assim, o projeto e tudo mais, a repercussão que deu e a repercussão do público, principalmente, assim, como as pessoas me acessavam na rua, o carinho que eu recebia, gente que tatuava, assim, as loucuras que acontecem, né? Isso é muito interessante, né, do carinho do público, porque é muito inesperado como vai ser essa reação. Exato, e se tornou uma coisa temporal, porque já estamos em 2025 e o bagulho ainda, as pessoas ainda falam como se tivesse sido ontem. Então fica assim, quando você vai estar no próximo? Gente, mas faz 8 anos, assim. A vida anda, as coisas mudam, né? E foi isso que aconteceu. Foi uma fase da minha vida que foi muito legal. A gente eu participei da turnê, fiquei uns 3 meses na turnê e tudo mais. A gente se apresentou em vários lugares. Mas como eu não tinha muita vontade de estar naquele lugar, de continuar a carreira, assim, dentro do rap, etc. Eu abracei aquilo como um espaço de crescimento, de aprendizado. Eu aprendi muitas coisas, assim, vendo as pessoas dentro do estúdio, porque antes disso eu não tinha tanto contato. E depois eu fui seguir minha carreira, assim, fui mais migrando pro pop. Eu ainda tinha vontade de atuar, então ainda não tinha atuado profissionalmente. Logo depois disso começou a deslanchar mais a minha carreira na atuação. Então é uma coisa que eu guardo com muito carinho, assim, porque eu tinha 17 anos quando tudo aconteceu. E foi tudo muito bonito naquele momento. Aí hoje eu olho, é tão estranho, sabe? É tão uma terceira pessoa. Eu falo, nossa, aquela ali sou eu. Parece outra vida. É. Muda muito, né, as coisas. Em 8 anos é muito e pouco tempo ao mesmo tempo para tanta mudança. E aí de lá para cá, você agora tem a sua música... seu último lançamento aí, que acho que vem muito de você, né? Do que é a sua essência. Conta um pouquinho pra gente das inspirações, do que você sentiu, sabe? Acho que isso é muito curioso do artista. O que aquela música faz você sentir? Assim, como é que foi esse processo todo? Eu tava compondo na minha casa, porque eu tenho um método de composição que ele é muito intuitivo. Então, às vezes vem a melodia, às vezes vem uma letra, uma frase, e aí eu começo a compor. E eu gosto de não interromper o processo. Quando vem uma inspiração, eu tento ir até o final dela. Você acorda de madrugada, tipo, teve um sonho, e vai escrevendo? Já fui, assim, em qualquer lugar. Eu já parei, assim, dentro do meu ilê, comecei a escrever, eu já parei em avião, em qualquer lugar, eu já parei para compor em algum momento. E aí eu tava em casa, parei na sala de casa, peguei um papel, comecei a escrever. Eu gosto muito de compor em papel, mas às vezes também compor no celular. Vou gravando áudio para poder eu não esquecer na melodia que eu tô fazendo, não me perder no caminho. Porque geralmente vem melodia e letra ao mesmo tempo. Depois, conversando com outras pessoas, eu já vi gente que faz só a letra, depois bota a melodia, gente que faz a melodia, depois bota a letra. Mas para mim sempre foi uma coisa meio interligada. E aí compõe a capela, fui escrevendo a música, e é um processo que às vezes eu não lembro muito, assim, eu vou escrevendo sem pensar muito no que eu tô fazendo, e depois eu entendo o que tá ali no papel, o que tá ali quando tá pronto. Mas essa letra, eu lembro que quando eu tava escrevendo e quando eu vi pronto, o sentimento que me veio era de um amor que ele traz esse frescor, essa coisa da juventude, assim, quase da adolescência mesmo, do juvenil.
que é você conhecer uma pessoa e você acha que o mundo vai acabar se você não aproveitar aquele momento com ela, sabe? Aquela fase que você tá vivendo com ela, um amor que te potencializa, que te bota pra cima, que te dá vontade mesmo de renovar. E aí eu coloquei isso e quis trazer um pouco do universo do Rio de Janeiro, do verão também, porque eu senti que a música ela era um pouco solar, ela era um pouco tropical, ela nem conseguiu ler bem isso, trazer também no instrumental. E aí o resultado tá aí, né, pra todo mundo curtir. É lindíssima. Recita uma partezinha pro pessoal pegar a letra dela. Quase toda madrugada eu fantasio meu desejo adolescente. Quero ser sua namorada e não aceito uma resposta displicente. Amor não vale nada. É que preço e valor são coisas diferentes. Isso é muito profundo. Preço e valor são completamente diferentes. Isso do amor da adolescência, acho que fica marcado para sempre. Mesmo quando o término é ruim. Porque acho que nada é tão único quanto a primeira vez que a gente vive uma coisa, né? A gente vai ter outros amores na vida e mas sempre vai lembrar daquela ingenuidade do amor da adolescência. Acho que isso é isso que vem, essa questão do valor, né? Que você fala, não tem preço, aquilo é o valor do momento que você está vivendo. Uhum. E essa potência que vem, você separa um momento, não, agora eu vou compor, ou simplesmente vem para você e você tem que fazer. Você já falou, você estava no avião a fazer. Mas você tem isso como um hábito na sua vida para você compor? Eu já tive mais, na época que eu realmente estava trabalhando mais na ativa com a música, eu treinava a minha cabeça. Eu vou para estúdio, então eu tenho que produzir alguma coisa. Então, nem que fosse meia música, nem que fosse só uma melodia, alguma coisa tinha que sair de lá. Então eu colocava mais nesse ritmo. Só que eu acabava criando muita expectativa de como o mercado ia receber, do que o público ia querer, do que poderia ser comercial, do que poderia ser vendável. E aí, durante um tempo, eu deixei um pouco de lado, assim, o processo, fui lidando com outras coisas, e aí quando eu voltei a compor, foi já num sentido de coisas que me agradassem, ou coisas que simplesmente eu botava pra fora, se aquilo ia ser mostrado pra alguém ou não, eu guardava pra mim. E aí eu comecei a compor coisas que tinham mais a ver comigo, assim. Tanto que nem tudo tem uma identidade, nem tudo tem um motivo, mas eu gosto de, quando a inspiração vem, se eu tô podendo, eu paro tudo que eu tô fazendo e eu vou seguir aquele processo, eu vou seguir aquele feeling. Porque geralmente saem coisas mais rápidas, mais fluidas e com continuidade, sabe? Uma coisa mais completa. E aí funciona melhor, assim, eu já consegui compor várias músicas. Mesmo em ambientes, assim, insalubres, mas eu conseguia fazer sair alguma coisa. Às vezes o ambiente estava ali te inspirando. Muito bom. A gente tem essa Maria, que é a cantora, a compositora. Mas e a Maria atriz, né? Como é que foi? Bandida. Acho que tem uma curiosidade, porque é muito diferente de você. Uhum. Você é Aí, pra vocês que estão curiosos, eu já perguntei aqui o mapa astral dela antes. É canceriana com ascendente em Áries. Então, é outra coisa. Se bem que o Áries ali, né, já tem aquela coisa mais energética. Mas eu tenho essa curiosidade. Como foi pra você fazer um papel que é tão diferente, eu imagino que tão desafiador, na sua carreira, esse processo de construção do personagem e a prática e o que você vê ali de todo aquele ensinamento que vem a partir da produção. O que você acha disso? Eu gravei esse filme no final de 2022 e pra mim foi muito, muito difícil, porque era complexo. Eu recebi o convite e era uma personagem que eu tinha muita vontade de fazer. Eu sempre tive vontade de fazer uma bandida. Só que eu também sempre tive vontade de fazer uma bandida que não fosse só segurar um fuzil. Então, o que me interessou muito, quando eu recebi o convite, já topei de cara. Depois eu fui descobrindo o que era. E eu pesquisei o nome da Raquel de Oliveira no Google, que eu perguntei quem era a pessoa. E aí vi algumas entrevistas sobre ela e tal. Depois eu fui me aprofundar lendo o livro dela, a número 1. E era, assim, muito interessante a história, porque era uma personagem muito complexa. Tinha muitas camadas.
falava um pouco de tudo, um pouco de religião, um pouco da vulnerabilidade dela, de abandonos e do amor que salva ela ali em algum momento, e depois uma obsessão ali. Então eram muitas coisas que eram legais de construir, mas ao mesmo tempo eu tinha feito já dramaturgia, tinha feito novela, foi muito desafiador pra mim. Eu saí até um pouco assim insegura de tentar fazer de novo naquele momento. Aí foi pra sitcom. O sitcom também é um outro universo e uma loucura, assim, de fazer. E aí, do nada, eu caio no cinema. O cinema era meu sonho fazer. Então, no início, eu fiquei muito empolgada. Só que depois começou a me cair a ficha. Falei, cara, cinema, protagonista. E eu fui convidada. E se não gostarem no meio do caminho, assim? E se em 3 diárias eles concluírem que eles fizeram uma escolha ruim? Como é que faz esse filme? E eram 24 diárias só que a gente tinha pra poder gravar. Foi muito rápido. A gente gravou no PPG, na Cascatinha. E todo dia era um desafio. Assim, lá na preparação a gente começou ainda aquecendo, entendendo a personagem, entendendo o processo do filme. Os preparadores, o Márcio Meriel e o Léo Feijó, me tranquilizaram muito durante todo o processo de me ajudar a ir construindo, entendendo. O João Weiner, que era o diretor, ele deixou muito à vontade o elenco pra gente poder construir e propor. Então, muitas das vezes a gente conversava, mudava uma cena em cima da hora, assim, chegava no set e falava, aquela cena tal, então a gente readaptou ela. Porque a gente foi entendendo também o peso da história que a gente estava contando. E eu me aprofundei muito no livro, porque tinham coisas ali que são essenciais para uma construção de personagem. Então, às vezes um apelido, um cheiro, uma música, isso tudo vai ajudando a gente a entrar num subtexto. Eu me apeguei muito a isso. Eu só encontrei a Raquel de Oliveira no dia da pré-estreia do filme em São Paulo. Eu não tive nenhum contato com ela antes. E foi muito especial pra mim, porque durante todo o processo eu fiquei me cobrando, eu fiquei insegura, eu me questionava se eu tava fazendo uma coisa certa mesmo. Eu falava, nossa, será que isso tá legal mesmo? Será que o pessoal tá só falando assim pra me agradar? É normal a gente sentir isso quando a gente é ator. E aí, todo mundo fala, né, que o frio na barriga ele tem que continuar. Eu sentia frio na barriga todos os dias fazendo aquilo ali, porque era uma loucura, aquele set de gravação. Diurna, noturna, tudo era muito doido e eram cenas muito complexas. As pessoas me perguntavam assim, qual a cena mais difícil de gravar? E não tinha, porque eram todas as cenas muito difíceis de gravar, eram todas as cenas muito complexas. Mas foi muito gostoso, assim, todo o processo, e passou muito rápido. Aí, quando eu fui encontrar a Raquel de Oliveira, já na pré-estreia do filme, ela veio conversar comigo, aí eu falei, oi, Raquel, tudo bem? Ela me tratou igual fã, ela, oi, boa tarde. Ela ficou me olhando, aí ela... Maria, nossa, você fica tão grande na tela, você é tão pequenininha. Aí eu falei, todo mundo fala. Aí ela veio e falou comigo, ela tá fumando cigarro, ela falou assim, aí ela, preciso te agradecer porque tem uma cena que você fez e aquele luto que você viveu ali, você conseguiu me fazer viver o luto que eu não tive nesses 30 anos. Caramba. Então, muito obrigada. E ali eu falei, tá entregue. Agora, o filme ainda não tinha sido nem lançado. Eu falei, se não gostarem ou não, o mais importante foi que a pessoa que inspirou essa história, que inspirou a minha personagem, tá satisfeita com o meu trabalho. E eu consegui entregar tudo de uma maneira muito sensível, que era o mais importante pra mim, né? E foi um projeto lindo ver uma parada sendo lançada 2 anos depois que você já gravou, assim, você já passou por tanta... Isso deve ser estranho, né? Que tá em outra fase da vida. Você já passou por tanta coisa, assim, você já gostou muito, você já desistiu, você já ficou, será mesmo que vai sair alguma coisa boa disso? E o tempo já passou, a vida já mudou, mas quando saiu o trabalho, assim, foi sensacional. Depois a estreia no cinema, depois a estreia na Netflix também. E no dia que saiu na Netflix, primeiro saiu na Global, depois no Brasil. Quando saiu no Global, era mensagem no mundo inteiro, o povo me mandando, que já estava no top global de vários países. Então era gente de tudo quanto é lugar, mandando mensagem em tudo quanto é idioma. Eu falo, que loucura é essa, gente? Como assim? Aí depois saiu no Brasil e também foi uma repercussão super legal aqui. Pra mim foi muito, muito, muito especial. Assim, cinema, eu acho que foi o bichinho que me mordeu mais de todos os ramos dentro da atuação. Também gosto muito de teatro, mas assim, cinema é apaixonante. O público fica muito próximo, né? Acho que isso que você falou da galera do mundo inteiro vendo aquilo que você expressou, daquele melhor que você deu, e as pessoas que se sentem muito próximas.
A gente começa a assistir um filme, uma série, uma novela, né? Que é uma coisa longa também. A gente daqui a pouco tá falando dos personagens como se fossem parte da nossa vida. Ainda mais com a rede social. A rede social ainda aproxima muito, né? Então a pessoa vai lá e te manda uma DM. E aí ela, caramba, a Maria me respondeu. E aí se desenvolve, acho que você vê muito de perto a repercussão do teu trabalho. Para além daquilo que é material, né? Assim, pô, importante grana entrar, importante conseguir sobreviver daquilo que a gente ama. Isso é uma virada de chave. Imagino você hoje, olhando para aquela menina de 17 anos que ficava assim, não, eu vou para outro ramo, porque aqui não... Deve dar sempre esse vai e volta, né? Sim. Vai e, caramba, não, a gente tá alcançando tudo aquilo que a gente quer. E essa relação com a rede social e o trabalho? Porque você tem uma rede social que ela é sucesso. Ela é muito engajada, ela tem uma galera ali que já realmente te acompanha. Como é que você acha que isso impacta a tua carreira e a tua vida? Hoje as redes sociais são uma vitrine, né? Total. E elas são muito importantes, mas eu acho que não deveriam ser tanto assim. Eu acho complicado dentro da minha profissão. Porque o mercado foi ficando meio sucateado, assim, da forma que ele vai trabalhando, de todo mundo, qualquer pessoa, de qualquer profissão é obrigada hoje a usar aquilo ali como um portfólio. E a gente já tem todas as ferramentas, toda a facilidade com a tecnologia de não precisar mais pegar um livro gigante, abrir em ordem alfabética para poder procurar um serviço que a gente está buscando e ligar e saber se vai conseguir. Não, a gente tem na palma da mão, vai lá, pesquisa, tem várias opções. Você abre, você vê se a estética te agradou, você olha a localização, manda mensagem ali no WhatsApp, já é um atendimento imediato ali, porque tem aquelas mensagens automáticas. Mesmo assim, isso não é o suficiente, sabe? Para poder mostrar o nosso trabalho. Tem que estar sempre trazendo uma novidade, sempre um imediatismo. Então, isso me incomoda um pouco na rede social. A forma que está hoje esse ritmo, eu acho um pouco maçante. Mas eu sempre tentei trazer para o meu público tanto a minha verdade de ser uma pessoa que trabalha com a minha realidade, que trabalha com os bastidores da minha vida e não ficar num mundo de aparência, sabe? No mundo de contos de fada. Eu tento trazer a realidade da minha vida, da minha cabeça, da minha saúde, do meu corpo para as minhas seguidoras, para os meus seguidores, para não ficar gerando comparação. E também sempre tento trazer assim, gente, sai um pouco daqui, entendeu? Eu sei que vocês querem acompanhar e tal, mas não precisa ser o tempo todo. Vai viver tua vida também. Porque às vezes as pessoas perdem muito tempo na internet. Mas pro trabalho, num geral, é uma coisa que é interessante, né? As redes sociais. Eu só acho que a gente ponderar um pouco mais, assim. Se perde um pouco no meio do caminho, né? Tudo, aquele exagero todo. A plasticidade. Isso. Porque até o lazer que é postado hoje em dia é um lazer que tem que ter aquela coisa aesthetic, né? Que fala hoje em dia. Tem que ser algo que as pessoas olhem e digam, eu quero ter essa vida. E aí, eu acho que a arte, a Lady Gaga teve, né, aqui no Brasil, acho que é impossível para qualquer pessoa que ame a arte, não tenha parado e chorado diante assim, daquela ópera gótica que ela fez, né? Que foi uma coisa incrível. E ela expressa, na verdade dela, que é um ser humano. Uma mulher que, incontestavelmente, ela é gigante, ela é um sucesso mundial, é a mulher que mais teve público na história. E ela fala, não, eu tenho problemas de saúde mental, eu sofri abuso, eu tô aqui lutando pela pauta LGBTQIAPN+, ela tá ali trazendo realidade, né, verdade. E a rede social, ela não aceita tanto, ela não aceita que é humano, ela não aceita que você não quer estar maquiada, que você vai ter momento que você não quer aparecer. Gente, você quer fazer story todo dia?
Não é saudável, não é, gente. né? Quando a gente vai trabalhar todo dia presencialmente, não tem que ter um dia de folga, como é que você fica 24/48 nas redes sociais? Tem que estar todo dia ali postando story, tem que ter um ritual do story. Então, isso eu não acho saudável. E eu tento não alimentar isso, porque já teve um momento da minha vida que eu me cobrei dessa maneira, de ser produtiva nas redes sociais, de estar ali todo dia, de estar sempre em contato com o público. E é legal, mas tem uma hora que você também precisa fazer outras coisas. Você também precisa ter um tempo, sei lá, para ficar em silêncio, para estudar. E você começa a se comparar muito dentro das redes sociais. É uma coisa meio inevitável quanto mais tempo você passa ali. Porque são muitos universos, você fica abarrotada de informação. Você não precisa de tanto conhecimento assim, sabe? Então eu fico tentando ainda exercitar o tédio. Não ter nada pra falar. Sem fazer nada. Não ter opinião sobre. Isso tá difícil para as pessoas hoje em dia, né? Tá, todo mundo especialista em tudo. Como é que Exato. pode isso? É a geração... E aí não acho que é uma geração. Acho que é o mundo, é o contexto global. Que assim, tudo eu tenho algo para dizer sobre. Às vezes eu não sei. Às vezes eu quero ouvir o que o outro tem a dizer. E vai ser bom, não precisa emitir opinião daquilo. E as pessoas ficam até esperando, né? Tipo assim, qual vai ser a sua tréplica? Não tem, eu só quero te ouvir. A troca humana, né? Acho que a gente já tá entrando tanto nessa era da inteligência artificial que ela ajuda, mas ela também tá dificultando isso de... Vamos encontrar as pessoas que a gente ama presencialmente, vamos passar um tempo no parque... Vamos caminhar na beira da praia, né? Acho que... E essa questão da saúde fica muito a reboque. As pessoas, elas fazem de tudo para estar dentro, encaixada num padrão, e a saúde fica de lado. Você tem essa... Você usa a sua rede também para falar de saúde, né? E como é que funciona isso para você? Foi um desafio? O que te impulsionou a falar, não, eu quero tratar isso na minha rede social? Porque às vezes eu me sentia muito sufocada de não falar minha realidade, sabe? De estar sempre sendo cobrada de posicionamentos e de coisas, e às vezes eu simplesmente não quero mesmo. Então teve uma época que eu estava muito ativa nas redes sociais, e eu lembro que meu engajamento estava altíssimo, eu estava trazendo sempre temas importantes, eu estava falando sobre coisas em alta, sempre relacionadas à política, pautas sociais e tudo mais, e eu gostava. Toda vez que eu fazia isso, era eu que roteirizava, era eu que editava, era eu que pensava, porque eu queria falar sobre aquilo. Isso dava às vezes uma repercussão muito boa ou muito negativa, porque sempre vai ter gente pra concordar, sempre vai ter gente pra discordar. Então, tinha pessoas que me atacavam, tinha pessoas que falavam que eu tava falando uma parada sincera, maneira. E eu tava ali, porque eu também tinha que cumprir, aquilo ali fazia parte do meu trabalho, eu também trabalho com a área da publicidade. Só que foi um momento que eu tava passando por uma crise depressiva. Foi no início do ano passado. E aí, pra mim, era muito difícil, às vezes, aparecer nas redes sociais. Eu comecei a fazer umas coisas, porque eu, antigamente, tive uma fase que eu era muito, assim, de ir pra academia e depois fazer kickboxing, depois pole dance, eu andava de bicicleta, fazia... E depois de um tempo eu fiquei bem sedentária, aí ficava um tempo voltando pra academia, depois parava de novo e tal, porque eu tenho hipotireoidismo, então é uma disposição que ela morre mesmo às vezes, é uma doença difícil. E aí, quando eu comecei a trazer pras redes sociais essa coisa da musculação, eu trouxe nesse ponto de vista. Falei, gente, estou indo pra poder cuidar da minha saúde, estou indo principalmente pela minha saúde mental, porque nesse momento eu preciso tanto pela minha doença física quanto pela minha cabeça. Então, eu preciso estar indo pra academia, fazendo essas coisas pela minha saúde. E eu comecei a trazer isso para minhas redes sociais nesse sentido. E nesse período eu abri, falei, olha, gente, estou passando por uma crise depressiva, estou aqui expondo para vocês que estava difícil já para mim aparecer, que às vezes eu não estava bem, eu estava num dia que eu estava realmente em crise, e eu tinha que aparecer, era aquela cobrança de próximo posicionamento, um tema que está em alta, fale... E às vezes eu não tenho que ter opinião sobre tudo. E quando eu venho trazendo esses assuntos, eu também não tento me aprofundar, porque eu acho que existe o respeito à minha privacidade, a como eu estou resolvendo essas questões, ou se eu não estou. Eu tento trazer um conhecimento, eu tento trazer uma informação. Mas aí, se a pessoa também quer
milagre, alguma coisa e tal. Eu não vou ser essa pessoa que vai promover isso. Eu não sou essa pessoa que vai promover uma alimentação, que vai salvar a sua vida, que vai te dar um corpo perfeito. Eu acho que a gente precisa ponderar as coisas que a gente traz na internet, principalmente quando a gente tem uma visibilidade. Então, eu sempre tentei trazer à minha rede social um ponto de apoio para os meus seguidores, onde eles pudessem ouvir e falar, nossa, ela também passa por isso. Que legal, mas também nem tanto assim, para também não se sentir à vontade demais de sair despejando problema em mim, de sair achando solução e, ai meu Deus, eu preciso da sua ajuda. Que equilíbrio difícil, né? Exato, eu tento trazer isso, porque aí você acaba se doando demais e acaba perdendo a privacidade, enfim, o pouco que a gente ainda tem, né, diante de tanta exposição, no geral, de tanta câmera, de tanto acesso hoje à tecnologia. Acho que a gente também precisa entender quando a gente precisa ficar em silêncio, quando a gente precisa calar a boca. Então, eu fico tentando ter esse caminho. Hoje eu tenho a Isa, minha social media, graças a Deus, porque aí eu fico mais distante, assim, desse lugar de acessar. Eu fico um pouco off também desse mundo de informação. E quando é necessário, ela tá ali, né? Exato. Então, esse equilíbrio é muito difícil, porque... sem entender que limite é esse. Porque a pessoa que está com algum problema de saúde mental e ela olha para o outro e fala, poxa, é humano. Mas aí também se ela despeja em você, é muita troca energética, né? É muito denso. Lidar com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios demônios, é muito difícil, né? Como dizem. Então... É bom para verem que é humano, que acontece com todo mundo, mas você precisa se resguardar também, é absolutamente natural. E é muito bacana que você faça isso, sabe? Porque a gente tem um problema muito sério de saúde mental hoje. A gente está numa geração que, assim, tem estudos que comprovam que é a primeira que não se vê com possibilidade de vir a ser mais do que os pais. Então, olha o nível de desesperança que esses jovens estão chegando, né? Eles precisam olhar e ver que dilemas acontecem, independente de você estar chegando no lugar que você quer na sua vida ou não, o sucesso estando ali ou não. A gente precisa cuidar da nossa cabeça. A gente tem um quadro que é para quem é corajoso. Então, você responde ou corre, Maria? Eita, tchan, tchan, tchan. E aí, você responde ou corre? Já de cara? Ai, respondo. Eu gosto de pessoa corajosa. Não, é o ascendente em Áries, né? O ascendente em Áries daquela coragem, aquele upa. Prometo não ser muito louca. Vamos lá. Então, sem enrolar, resposta rápida. Qual filme que marcou sua vida, que você ama, você recomenda, você fala, nossa, isso me inspirou. Eu até olhava para aquilo e dizia assim, eu quero ser atriz. Olha, pior que eu não tenho, mas eu vou tentar lembrar aqui um filme que eu gostei muito... Porque eu não tinha tanto hábito de ver filme, acredite. E aí, ultimamente, meu namorado ele me faz ver um monte de coisa e tal. Muitos clássicos eu não vi, tô tentando lembrar aqui. Pode ser de qualquer era, mas algum que... Cara, tem um filme que eu gosto muito. Tem muitos anos que eu não vejo, mas foi um filme que eu vi lá atrás, que é Sonhos Roubados, que é brasileiro. Esse filme eu lembro que eu gostei muito na época, assim. E... eu me inspirava muito nas atrizes. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Kika Farias, com a Ananda Costa, com o Valtinho Carvalho, que também trabalhava nesse filme. Então, é maravilhoso. Acho que é um filme que eu consigo lembrar agora. Então fica de dica pro pessoal pra assistir. Muito bom. Já tem aí filme pro fim de semana, hein? Uma música que te define hoje. Nossa, a música que me define, viado. Aqui a gente gosta de profundidade, Maria. Aqui eu não gosto de nada superficial, não. Quero ir lá, assim, vamos lá no âmago. Cara, não sei, mas assim, uma música que eu gosto muito, que é uma música que sempre me deixa feliz, é Coisa de Pele, do Jorge Aragão. Ele é maravilhoso, né? Uma vez eu sonhei com essa música, assim, eu acordei feliz. Eu sonhei que tava muita criança num lugar e começava a cantar essa música, começava a tocar assim. Acordei feliz. Sério? Que coisa gostosa, né? Acordar assim com uma música. Uma bênção. Um lugar do Rio que, assim, você ama, você sempre vai, você adora. Cara, eu gosto muito da Praia da Urca. Gosto da Feira de São Cristóvão.
Gosto da Feira do Rolo também, dali de São Cristóvão. Ai, deixa eu ver. Eu gosto de andar de bicicleta também, mas não tem muito parâmetro, não. Vou pegando ali, ciclovia toda a vida. Vai sentindo no coração e vai. Andando. Então. E também gosto da Lapa. Já vivi bons momentos na Lapa. Acho que todo carioca. Exato. Bons e confusos. Uhum. Ao mesmo tempo. E pra você, atuação é sentimento ou técnica? Os dois. Tem que ter a técnica para você não poder se perder nos sentimentos. Porque você tem que sentir emoção e tudo mais, mas você tem que saber a hora de voltar. E principalmente você não ficar usando recursos pessoais. Porque isso só te desgasta e uma hora você não vai mais conseguir usar aquilo. Uma hora você não vai conseguir mais chorar por aquele motivo, ou ficar feliz, enfim. Então, tem que ter técnica. Em muitos momentos é só técnica, mais do que emoção. Interessante. A gente acha que é totalmente coisa, mas técnica manda muito. Uhum. É interessante isso. Uma referência artística que te inspira? Cara, eu gosto muito da Alcione, eu sempre falo isso. Eu amo Marrom Alcione. maravilhosa, né? Qual música da Marrom que você gosta? Eu gosto de Sufoco. Se a pessoa nunca chorou e não sofreu por amor ao som de Sufoco, eu fico assim, será que tem coração? Uhum. Será que já sentiu um amor profundo? Não sei. Sufoco é maravilhosa, eu adoro também a Marrom. Conta pra gente um desejo que você ainda quer realizar na sua vida. Casa própria. Esse é um super desejo. Uhum. Torcendo muito pra você conseguir alcançar o mais rápido possível. Obrigada. Que você vai alcançar. Você é um sucesso, é determinada. Tô muito inspirada por conversar com você. Você realmente é muito iluminada. Gostei muito aqui do nosso papo. Espero, assim, te ver outras vezes. Não só aqui no Pod Juve, mas ajudando a gente aí a espalhar bons exemplos pros jovens. Acho que isso é tão importante. Às vezes eles se veem tão perdidos e não é para menos, né? É um mundo muito complicado de lidar. E na fase da vida, você que é jovem, eu acho que dá esse match muito bom. Então, já vou te convidar para as atividades da secretaria. Quero muito ter você lá com a gente. Por favor. Maria, mas conta pro pessoal, como eles te acham? Fala seu @ pra galera. Todo mundo sabe, com certeza, mas reforça aí para eles como eles podem acompanhar o seu trabalho. Gente, meu @ é eumaria em quase todas as redes sociais. Meu YouTube você pode procurar Maria Bomani, nas plataformas digitais também Maria Bomani. E aí vocês vão encontrar meu trabalho lá. Maria, muito bom. Você quer falar alguma coisa pro pessoal antes de terminar? Mandar Nada, só agradecer por estar aqui. E também desejar uma boa semana pra todo mundo, né? Pra gente poder viver com calma, tranquilidade. Separar um tempinho aqui pra poder assistir um podcast, escutar. E quem sabe tá almoçando, tá jantando, não sei o que você tá fazendo, mas que você tenha uma boa semana, então... Gente, tenho certeza que vocês também amaram esse episódio, com uma energia maravilhosa da Maria e muito inspiradora. Tenho certeza que vou ter você aqui semana que vem de novo, tá? Às 19 horas no Pod Juve. Siga, compartilhe, mande para os seus amigos, dá aquele sininho que tem aqui, vai aparecer aqui embaixo, Pod Juve, Juve Rio, em todas as redes sociais. Vocês sabem melhor até do que eu que tenho que fazer. Então, gente, aguardo vocês semana que vem. Um beijo!